Olá, sou Wilgney Kawan, matrícula 124827, e irei apresentar o trabalho de redes de computadores, mecanismos de controle de congestionamento do TCP/Tarroi. O controle de congestionamento TCP tem como objetivo controlar o congestionamento na rede que acontece pela saturação da mesma, controlando a taxa de envio para evitar perdas de pacotes. O TCP, por sua vez, usa o controle de congestionamento fim a fim, sendo assim não assistido pela rede. Ou seja, a rede não realimenta os sistemas finais. Então não é possível saber em que parte da rede o congestionamento ocorre. O TCP/Tarroi não apresenta Fast Recovery, pois a identificação de perda de pacote O TCP não apresenta Fast Recovery após a identificação da perda de pacote. Ele, ao invés disso, recomeça a partida lenta. A abordagem adotada pelo TCP é obrigar cada remetente a limitar a taxa de transmissão. Se há pouco congestionamento, então a taxa de transmissão é aumentada. Se há um congestionamento, ela diminui. E como é deduzido o congestionamento? Através da perda de pacotes e atrasos. Partida lenta. Ao estabelecer uma conexão TCP, a aplicação remetente escreve os dados no buffer de envio, que são agrupados em segmentos de tamanho MMS e enviados para a camada de rede para transmissão. Inicialmente, a janela de congestionamento é igual a 1 MMS. Isso significa que o TCP envia o segmento e espera um reconhecimento. Se esse segmento for reconhecido antes do estouro do temporizador, o TCP dobra o tamanho da janela de congestionamento, passando a enviar 2 segmentos. Se recebe reconhecimento novamente, volta a dobrar o tamanho da janela para 4, e assim por diante. Prevenção de congestionamento. A fase de partida lenta termina quando o tamanho da janela atinge um valor de limiar threshold. A partir desse momento, a janela continua a crescer linearmente, 1 MMS para cada RTT. Essa fase é chamada de prevenção de congestionamento. Se houver um estouro de temporização, o valor do limiar é ajustado à metade do valor corrente da janela, e a janela é ajustada para 1 MMS, reiniciando o processo de partida lenta. Como podemos ver no gráfico, o primeiro estágio da partida lenta é uma subida exponencial, até chegar no valor de threshold, onde ele passa a ser linear. Chegando por volta de 13 MSS, há uma perda de pacote, e a partida lenta recomeça, mas agora o valor de threshold passa a ser 6. Vantagens e desvantagens do TCP/Tarroi. A principal vantagem dele é que é a versão mais simples do TCP, ou seja, é de fácil implementação. E as suas desvantagens são que ele não se recupera bem após uma perda, pois não implementa o Fast Recovery. E interpreta perdas inerentes ao meio como um congestionamento, como por exemplo no caso de redes sem fios. Um comparativo entre o TCP/Tarroi e outros. A partida lenta é o algoritmo que equilibra a velocidade de conexão de rede, com início lento e aumento gradativo da quantidade de dados trafegados, até encontrar o limite da rede. Ela está presente no Tarroi, Reno, New Reno e Vegas, e nesse último ele apresenta uma curva mais suave. A prevenção de congestionamento faz o cálculo da banda liberada na rede e controla para que não haja um enfileiramento na rede. Estando presente no Tarroi, Reno, New Reno e no Vegas, ele apresenta um comportamento linear. A rápida transmissão e recuperação são algoritmos de controle de congestionamento que tornam possível recuperar rapidamente pacotes de dados perdidos. O TCP/Tarroi implementa apenas a retransmissão rápida, enquanto os mesmos não se aplicam às Vegas, mas eles estão presentes no Reno e no New Reno. O ACK é uma flag enviada pela unidade receptora
ao computador que faz a transmissão, com o objetivo de informar que o receptor está pronto para aceitar a transmissão, ou que os dados foram recebidos sem erro. No Tahoe, Reno e Vegas, ele é cumulativo. Já no New Reno, já o New Reno diferencia as CK parciais.